No dia 13 de maio de 1897, Guglielmo Marconi estava visitando um resort na beira do mar em Somerset, na Inglaterra. Ele foi para lá a fim de fazer experimentos com o que ele chamava de telégrafo sem fio, que acabou virando o que conhecemos atualmente como rádio. Depois de vários experimentos fracassados, nesse dia em específico, ele conseguiu transmitir sinais telegráficos em código Morse por cerca de 14 quilômetros entre Lavernock Point, no país de Gales, e na ilha Flatholme, situada no mar. Esse evento marcou uma nova era para transmissões através do globo, o que, consequentemente, fez a Terra se tornar um grande farol de rádio que diz sua localização continuadamente para o espaço. Mas mesmo depois de mais de 100 anos, ninguém nos respondeu. O que nos leva à seguinte pergunta: cadê todo mundo? Será que todos estão brincando de pique-esconde cósmico e a humanidade é a criança que foi deixada de fora? Hoje vamos tentar responder essa pergunta. Para quem não me conhece, meu nome é Tarek, e para quem já me conhece, meu nome continua sendo Tarek. Mas cadê todo mundo? Essa pergunta foi feita por Enrico Fermi, um físico italiano conhecido por diversos feitos absurdos na física nuclear. Tipo, ganhar o Nobel da Física em 1938, criar o primeiro reator nuclear artificial, desenvolver a estatística de Fermi-Dirac e, além disso, ele participou do Projeto Manhattan, aquele lá do filme do Oppenheimer. Mas enfim, em 1950, Fermi estava conversando com outros colegas físicos durante o almoço, e eles estavam discutindo os recentes avistamentos de OVNI e a possibilidade de viajar mais rápido do que a luz. A conversa foi mudando de tópico até que Fermi se questionou: mas espera aí, cadê todo mundo? Foi daí que veio o paradoxo de Fermi, que seria basicamente a discrepância entre a falta de evidência conclusiva sobre vida extraterrestre inteligente comparada à probabilidade a priori aparentemente alta de sua existência. Fermi pensou o seguinte: se tem bilhões de estrelas parecidas com o Sol na Via Láctea, é muito provável que em algumas dessas estrelas há planetas parecidos com a Terra na zona habitável. Além disso, muitas dessas estrelas são bem mais velhas que o Sol, o que daria tempo suficiente para surgir civilizações avançadas que são capazes de viagens interestelares. Se há alta probabilidade de existir vida inteligente na galáxia, por que não descobrimos até agora? Essa mesma linha de raciocínio de Fermi foi utilizada também em 1961 pelo astrofísico e astrobiólogo Frank Donald Drake, que formulou uma equação que tentava quantificar o número de civilizações comunicativas na nossa galáxia. Essa equação ficou conhecida como a famosa Equação de Drake, que é composta da seguinte forma: N é o número de civilizações na Via Láctea que as emissões eletromagnéticas são detectáveis. R é a taxa de formação de estrelas adequadas para o desenvolvimento de vida inteligente. FP é a fração dessas estrelas com sistemas planetários. NE é o número de planetas por sistema planetário com um ambiente adequado para o desenvolvimento da vida. FL é a fração de planetas adequados para a vida nos quais a vida realmente aparece. FI é a fração desses planetas com vida nos quais há surgimento de vida inteligente. FC é a fração dessas civilizações que desenvolvem tecnologias que produzem sinais de sua existência. E L é a duração de tempo em que essas civilizações produzem esses sinais. Usando essa equação, para as estimativas atuais, temos um valor em volta de N igual a 15 milhões e 600 mil. Ou seja, mais de 15 milhões de civilizações. E mesmo com esse valor, ainda assim, nossa galáxia não parece ser tão animada igual um filme de Star Wars. O que nos leva de volta ao paradoxo de Fermi. Cadê todo mundo? Aí você deve estar se perguntando: então, tem solução para esse paradoxo, seu panda gordo do caralho? Bom, há algumas soluções para esse paradoxo, indo das mais simples às mais assustadoras. Então, nesse vídeo, eu resolvi separar algumas dessas soluções em forma de iceberg, para ficar mais fácil de visualizar. As da parte de cima são as mais tranquilas, e as da parte de baixo são meio bizarras.
Sim, apesar de ser a velocidade limite do universo, a velocidade da luz continua sendo bem lenta se comparada com as distâncias astronômicas. Afinal, nós medimos distâncias astronômicas em anos-luz. Então, manter comunicações com outras civilizações através de rádio seria inviável. Supondo que tenha uma civilização avançada a 1000 anos-luz daqui, demoraria 2000 anos-luz para a gente obter uma resposta. Isso supondo que esteja só a 1000 anos-luz daqui. Afinal, quanto mais longe, mais demorado vai ser essa resposta e maior a chance também daquela civilização simplesmente ter acabado. E a gente só tá lá falando sozinho. A humanidade se comunica principalmente através de ondas de rádio. Mas não se sabe como alienígenas se comunicam. Se eles forem muito mais avançados, podem ter parado de usar rádio para comunicações há eras atrás e simplesmente usam uma tecnologia indetectável pra gente, tipo por ondas gravitacionais ou alguma outra partícula que a gente ainda não descobriu. Imagina que na galáxia tá lotado de civilização, mas todas elas estão se comunicando de um jeito que a gente não vê. É tipo quando os adultos estão lá conversando e te ignoravam na infância. Devido à cultura pop, é normal a gente imaginar aliens como seres super inteligentes e mais avançados que a gente. Mas e se for o contrário? E se nós formos a primeira e única espécie a ter atingido esse nível tecnológico? E outras formas de vida ainda são extremamente primitivas. Afinal, demorou algumas centenas de milhares de anos para a gente passar de macacos falantes para exploradores espaciais. E se em vez de burros, os aliens são apenas raros? A hipótese da Terra rara argumenta que a origem da vida e a evolução de processos biológicos na Terra requer uma combinação improvável de eventos astrofísicos e geológicos. Galáxias espirais como a Via Láctea são raras. A nossa localização nela é bem na zona habitável galáctica. Isso é, não estamos nem muito longe e nem muito perto do centro galáctico, seguros de explosões constantes de supernova e da radiação do buraco negro no centro da galáxia. Além disso, nosso sistema solar é bem atípico, temos 4 planetas rochosos e 4 gigantes gasosos, órbitas planetárias estáveis, e além disso a gente tem Júpiter servindo de escudo para a Terra. A Terra tem o tamanho perfeito para se ter vida, ou seja, não é nem muito grande a ponto de ter uma atmosfera esmagadora e também não é muito pequena a ponto de ter uma atmosfera muito rarefeita. Temos também placas tectônicas, uma grande magnetosfera, oceanos, uma lua com tamanho suficiente para termos marés significativas, o que ajuda na formação da vida, e levando tudo isso em conta, realmente, parece muito ínfima a probabilidade do surgimento de vida em outros planetas. Ainda mais vida inteligente. A hipótese do zoológico parte da premissa que todas as civilizações mais avançadas têm um acordo entre elas para não se envolver com a Terra ou qualquer outra espécie que ainda não seja tecnologicamente avançada o suficiente. Estilo Homens de Preto mesmo, só que sem os Homens de Preto. E se simplesmente os aliens só forem muito diferentes de nós? Vai ver é da natureza deles não se interessarem em tentar contato com outras formas de vida. Ou eles não são do jeito que imaginamos. Podem ser extremamente minúsculos, ou existirem em formato digital, ou até habitarem dimensões desconhecidas pra gente. E se a gente já detectou eles? E se eles já estão entre nós? Sério, você já viu essa foto? E essa? E essa aqui? Vai dizer que as evidências não são claras.
Você acha mesmo que nós, que botamos aquelas cabeças na Ilha de Páscoa, você realmente acha que o Mark Zuckerberg é humano? O governo já está em contato com ele. Não, mas agora na real, é bem improvável que qualquer teoria da conspiração sobre aliens seja verídica, e qualquer cientista fica puto se você vir falar com um papo de OVNI. Uma das mais famosas soluções para o paradoxo de Fermi é a do grande filtro. A ideia é que, no desenvolvimento da vida, desde os primeiros estágios da vida até a exploração espacial e além, existem algumas barreiras que tornam muito improvável que espécies passem por ela. Tem 3 tipos de barreira: biológica, natural e tecnológica. Como exemplo de barreira biológica, a gente tem, por exemplo, a própria abiogênese, que é basicamente o surgimento da vida a partir da não-vida, que pode ser extremamente raro de acontecer. Ou a passagem da vida unicelular para multicelular, ou até a formação de organismos complexos e racionais. Também tem as barreiras naturais, tipo as extinções em massa, que são bem frequentes aqui na Terra, já que tivemos umas 5, mas em outros lugares podem ser até mais frequentes e intensas, tipo como acontece com os Santi na série Problema dos Três Corpos. Inclusive recomendo muito essa série. E de barreira tecnológica, temos o desenvolvimento de armas nucleares, nanorobôs, inteligências artificiais e por aí vai. Nesse caso, o filtro não é causado pela tecnologia em si, mas sim porque, segundo a hipótese, na natureza, a vida inteligente se autodestrói. Como, por exemplo, o jeito que as nossas nações ficam ameaçando se bombardear toda hora. Já parou para pensar que é só apertar um botão e acabou a humanidade? Mas justamente, essa ideia do grande filtro é interessante porque nos faz questionar se a humanidade está atrás do filtro ou na frente dele. Se estivéssemos na frente dele, poderíamos ser uma das primeiras espécies a passar por ele, o que explicaria o porquê da gente não ter encontrado ninguém. Caso a gente estivesse atrás, ainda teríamos que enfrentar a barreira. O problema é se a gente vai conseguir passar dela ou não. A hipótese da Floresta Negra parte da ideia de que, depois de certo nível tecnológico, espécies muito avançadas começam a destruir outras espécies, seja por medo, recursos, ou só por serem do mal mesmo, ou até mesmo por precaução. Se a espécie achar que outras espécies são ameaças, ela vai sair matando todo mundo. Por causa disso, outras espécies ficariam silenciosas, se escondendo desse predador maior e mais avançado. Imagina que uma civilização muito avançada conseguiu transferir todas as suas mentes para um supercomputador, que consegue simular perfeitamente o que você quiser. Não haveria necessidade de exploração espacial e nem de nada. Apenas ficar lá, na simulação, para toda a eternidade. Como se fosse jogar um videogame para sempre, vivendo um sonho eterno com tudo que você sempre quis. Isso explicaria o porquê de não vermos aliens, afinal, até nós temos alguns humanos que desistiram da realidade e foram para o mundo digital. Talvez no futuro a gente se conecte com esses aliens para jogar essa simulação no multiplayer. Mas enfim, ninguém sabe ao certo uma resposta para o paradoxo de Fermi. E todas essas soluções são apenas ideias e hipóteses a se pensar. Mas por hoje é isso, galera. E lembre-se, no fundo, os verdadeiros aliens são os amigos que fazemos no caminho.